Olá, galera, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Vamos falar hoje sobre qualidade de imagem de tórax e costela. Quais são os parâmetros aí técnicos, qual a função do foco, como escolher o MAS, qual a finalidade do exame, posicionamento, porque tanto as costelas como o tórax, eles têm algumas especificidades no posicionamento, distância, etc. Como fazer o cálculo de técnicas também, tá? Então, eu coloquei aqui, né, a nossa capa focalizadora que abriga o pequeno filamento e o grande filamento. Por que eu coloquei? Porque para fazer um exame, você deve entender o que é foco fino, o que é foco grosso. E como que eu seleciono esses focos? Então, no equipamento, você tem lá 100 mA, 200 mA, 300, 400, 500, 600. No geral, abaixo de 200 é foco fino, ou seja, você vai aquecer o pequeno filamento. E acima de 200 é foco grosso, então você vai aquecer o grande filamento. Esse aquecimento é o efeito termiônico, que vai gerar nuvem de elétrons, consequentemente é a quantidade de radiação que vai ser gerada. A maioria dos aparelhos abaixo de 200 é foco fino, acima de 200 foco grosso, mas tem aparelho que até 100 é foco fino, acima de 100 é foco grosso, então você tem que ver isso no manual e com quem calibra o seu aparelho. Por que eu tenho que saber o que é foco fino e o que é foco grosso? Porque no foco fino eu vou ter muita qualidade de imagem, muita nitidez, porém eu vou gerar pouca radiação, porque o meu filamento é um filamento pequeno. Já no foco grosso, eu vou gerar mais radiação, porém eu perco um pouco de qualidade de imagem. Então eu vou usar o foco grosso quando eu for radiografar estruturas de grande espessura. Quando a finalidade for estruturas menores, eu uso o foco fino. Então essa é a forma de você escolher foco fino ou foco grosso, para você que tinha dúvida como usar foco fino, como usar foco grosso. Então, estruturas que não precisam de muita radiação, mas precisa de qualidade de imagem, você usa foco fino. Se você precisa radiografar estruturas maiores, você usa foco grosso, porque você vai gerar mais radiação. Mas você pode perguntar, professor, eu vou usar então só o foco fino, porque eu vou conseguir imagem com maior qualidade. Não é bem assim, por quê? Dependendo da estrutura que você vai radiografar, se você usar o pequeno filamento, foco fino, com um tempo de exposição muito grande, um foco fino, você pode causar sérios prejuízos ao seu ânodo, porque o ponto focal do filamento pequeno, ele também é pequeno. Então, lá no ponto focal do ânodo, os elétrons vão se chocar numa pequena região. Isso pode causar até mesmo a fusão do seu ânodo. Então, tome bastante cuidado quando você for usar aí o foco fino. Então, a gente tem que aprender o que? O nosso MAS. O que é o MAS? O MAS é a fusão do MA vezes o tempo. O MAS é a fusão do MA vezes o tempo. Ou seja, se eu tenho um foco de 200 e tenho um tempo de 0,05, eu estou usando 10 MAS. Por que eu tenho que saber do MAS? Porque quando eu vou fazer uma radiografia, que a minha área de interesse é parte óssea, eu tenho que usar alto MAS e baixo KV. Quando eu vou fazer uma radiografia, por exemplo, o tórax, que é minha área de interesse é parênquima pulmonar e partes moles, eu tenho que usar baixo MAS. O MAS, né, o MA, ele é responsável pela densidade, ou seja, o contorno das estruturas, enegrecimento global da imagem, ou seja, o brilho da nossa imagem, né, faz parte da densidade óptica da imagem. Então, nessa imagem aqui foi usado alto MAS. Então, sempre que você usar alto MAS, você está fazendo uma imagem focada em osso, parte óssea. Então, alto MAS para costelas fica padrão ouro. Já para radiografia de tórax, você tem que fazer o inverso. Você vai usar baixo MAS e alto KV. Quando você usa baixo MAS, você consegue ver todo o contorno das estruturas. Você consegue ver toda essa parte mole aqui, né, o contorno das estruturas. Então, por que eu uso baixo KV na costelas e uso alto KV no tórax? Mudando de assunto, não falando de MAS, agora falando de KV. No KV, nós temos duas diferenciações. Nós temos o KV de curta escala e o KV de longa escala. O que quer dizer KV de curta escala e longa escala? A escala de cinza. Quando eu uso KV de curta escala, eu vou ter pouca diferenciação de tons de cinza. Note que eu tenho aqui o branco e o preto. Note que eu não tenho uma grande diferenciação de tons de cinza. Eu consigo ver bem parte óssea e consigo ver praticamente aqui duas estruturas, né? A parte óssea e um pouquinho do parênquima, mas eu perco bastante qualidade
de partes mole, porque eu estou usando KV de curta escala, ou seja, a escala de cinza é menor, então eu vejo praticamente o preto e o branco. Já quando a nossa área de interesse é tórax, parênquima pulmonar, eu uso o KV de longa escala. Por quê? O KV de longa escala ele vai me dar uma diferenciação maior de tons de cinza. No tórax, nós temos várias densidades das estruturas. Né? Nós temos o músculo cardíaco, temos o parênquima pulmonar, temos a parte óssea, aqui o tecido subcutâneo, temos gordura também. Então, para ter uma diferenciação desses tons de cinza, eu uso o KV de longa escala, tá bom? Então, sempre que for parte óssea, KV de curta escala. Sempre que for parênquima, e diferenciação de tons de cinza, eu uso o KV de longa escala, porque ele tem uma diferenciação de estruturas melhor. Sempre que a minha área de interesse for osso, eu vou usar alto MAS e baixo KV. Sempre que eu vou fazer tórax, tem várias estruturas aqui para serem diferenciadas, eu vou usar um KV alto e um baixo MAS. Acerca do posicionamento de costelas e o posicionamento de tórax, a gente tem algumas analogias para se fazer, né? Na radiografia de tórax é usado 1,80 m, na radiografia de costelas é usado 1 metro. Na radiografia de tórax é feita em PA, porque as estruturas mediastinais, ou seja, o nosso mediastino, o coração, ele tem que estar mais próximo ao buque, para não ter uma magnificação, uma falsa cardiomegalia. E quando a gente vai fazer costelas, a gente usa 1 metro de distância. Só que o posicionamento tem algumas características especiais para o exame de costela. Quando você vai fazer costelas anteriores, você faz o exame em PA. Quando você vai fazer costelas posteriores, você faz o exame em AP. Nas oblíquas de costelas tem alguns detalhes bem importantes. Nas oblíquas anteriores, você faz em PA, afastando o lado da lesão. Quando você vai fazer oblíquas posteriores, você faz em AP, encostando o lado da lesão. Então, essa é algumas formas, algumas características do posicionamento. E a técnica, como vamos fazer? Gente, a técnica para costelas e para tórax é diferente, porque nós vamos usar o coeficiente miliamperimétrico, tá bom? A gente, a gente vai usar o coeficiente miliamperimétrico, que para osso é 1 e para contraste negativo, no caso o pulmão, é 0,05. Então você vai pegar o KV e multiplicar pelo coeficiente miliamperimétrico. Por exemplo, se você usou 58 de KV no exame de costelas, você multiplica por 1, você vai achar o seu MAS. Então você achou 58 KV e 58 MAS. Professor, eu não consigo fazer um exame bom com 58 de KV e 58 MAS. Você pode usar a regra dos 15%. O que diz a regra dos 15%? Que toda vez que eu aumento 15% do meu KV, eu tenho que cortar o meu MAS pela metade. Toda vez que eu abaixo 15% do meu KV, eu tenho que dobrar o meu MAS, tá bom? No tórax, a mesma situação. Só que no tórax, a regra, o coeficiente de Maron, o coeficiente de Maron, que é o meu coeficiente miliamperimétrico, ele foi produzido para se fazer com 1 metro de distância. Então, na costelas, está dentro do parâmetro. No tórax, nós usamos 1,80 m. Então, no tórax, nós temos que compensar. Como que eu compenso essa distância de 1 metro para 1,80 m? A literatura nos ensina que toda vez que eu aumento 10 centímetros da minha distância, eu tenho que aumentar 4 kV para compensar. Então, aqui nós aumentamos 80 centímetros, ou seja, 8 partes de 10 centímetros. Então, 8 vezes 4, 32. Você vai ter que aumentar 32 kV depois que você fez a sua conta lá, multiplicando o kV pelo coeficiente de Maron, né, o coeficiente miliamperimétrico, que é 0,05, tá bom? Mas a gente pode ver isso melhor em outra aula. O que nós aprendemos nessa aula? O que é foco fino e foco grosso? Como escolher o foco? Qual MA representa o foco fino, qual representa o foco grosso? Qual a finalidade do exame para costelas? Qual a finalidade do exame para tórax? Qual o posicionamento correto para costelas, posicionamento correto para tórax? E também como fazer o cálculo aí de KV e MAS para costelas e tórax, tá bom? Então aqui embaixo tem uma frase que eu gosto de usar muito nas minhas aulas. Saber fazer é diferente de saber o porquê se está fazendo. Por que eu uso esse lema? Porque fazer radiografia é muito fácil. Se você colocar o paciente, né, debaixo do aparelho, disparar o raio, você está fazendo a radiografia. Mas será que essa radiografia ela está dentro dos parâmetros? Ela está mostrando o que é preciso mostrar? É uma radiografia para partes moles e você está mostrando partes moles? É para osso e você está mostrando osso? Então, existem muitas características aí para você saber se uma radiografia está perfeita, tá bom?
Então, sempre que nós formos fazer costelas, alto MAS e baixo KV, você vai usar foco fino. Sempre que você for fazer exame de tórax, você vai fazer o contrário, vai usar baixo MAS e alto KV. Lembra lá do nosso KV de curta escala, longa escala? Lembra lá do nosso MAS? Nosso baixo MAS a gente consegue ver o contorno das estruturas. Alto MAS, note aqui, ó, a gente perde o contorno das estruturas, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela paciência, pela atenção de vocês e nos veremos numa próxima aula.